Qual é a importância do jogo de amanhã nesta evolução do Benfica? Pode ser muito bom, pode ser muito mau, pode ser uma machadada se o Benfica amanhã voltar a jogar na Europa como tem jogado. Eu creio que vai. É um jogo importante nessa medida? É, claro que é. É importante para consumo doméstico, desde logo. Não é? E onde o Benfica não pode perder, quer dizer, ou melhor, não pode, porque, por exemplo, o empate a esse nível não criaria qualquer moça a nível doméstico, não é? E admito que seria a possibilidade de pelo menos ir à Liga Europa, não? Caso de igualdade com o Lyon. Mas é um jogo em que o Benfica pode vencer, que acho que o Lyon é uma equipa que não é superior ao Benfica. Agora, respondendo também à sua questão de outra maneira, eu preferia que amanhã não houvesse nenhum jogo Lyon-Benfica. Realmente é jogar num risco que para consumo interno seria absolutamente desnecessário. Já está na fase em que só aposta no campeonato? Não, eu estou na fase em que esportivamente só aposto no campeonato, só aposto nas competições domésticas. E do ponto de vista externo, aposto no dinheiro. Porque... Mas não dinheiro de serviços mínimos. Porque a ideia é que o Benfica chega lá, a caixa registradora, os 40 estão cá e agora estamos satisfeitos. Mas, e acho que a grande resposta que o Benfica, ainda à questão do Delgado, que o Benfica tem que dar, é a questão: o que é que o Benfica quer ser na Europa? Porque todos os benfiqueiros estão à espera, já não sei há quanto tempo. Aliás, mais do que isso, não é o que o Benfica quer, porque a sensação que dá é que não quer muito. Quer os 40 milhões de entrar, ok, já está, cumprimos, está bem, agora o campeonato. Fizemos os serviços mínimos. E o que o Benfica quer não é isso. E aliás, sim. Eu até acho que se a primeira clivagem que possa aparecer, ou que se calhar já apareceu entre Bruno Lage e Filipe Vieira, tem muito a ver com a questão europeia. A haver clivagem vai por aqui. Claro, mas repare bem, o que eu fiz foi um juízo de restrição realista. Ou seja, no atual contexto, eu penso que o Benfica não irá muito longe. Tem 2 jogos fora, tem um em casa. Creio que, a não ser que ganhar amanhã. Mas não ganhando amanhã, praticamente está fora a possibilidade de continuar para os oitavos de final da Champions. Por isso, nesse aspecto, o empate permite a Liga Europa, que é a segunda divisão europeia. Agora, é curioso que eu estava a escutá-lo e estava-me a lembrar do que escrevi na parte final do meu texto para amanhã, onde falo das contas da Benfica SAD, e no fim chama a atenção para o ponto crucial, é que o próprio relatório exaustivo diz a certa altura que os resultados operacionais, isto é, não considerando o produto líquido da alienação de direitos dos atletas, só é possível e só é sustentável, é uma condição sine qua non, se o Benfica, por causa das receitas que são de facto, têm uma escala completamente diferente, que resultam de entrar na Champions. E portanto, o Benfica tem que resolver este dilema, mas tem que perceber o que é que quer. E essa coisa que se colocou do Lage e do Vieira talvez tenha a ver com isso. Ou seja, isto é um círculo virtuoso, mas visto de outra maneira é vicioso. Quer dizer, o Benfica, para ir à Champions, tem que ser campeão nacional. Ou não sendo... Há agora boas notícias com o ranking, que pode ser que... Mas, pronto, ok, mas o ranking, qual é o problema do ranking? É que depois há uma recidiva a seguir por resultado estruturalmente da própria lógica do futebol português. Não é? Mas dizia eu, para ir à Champions tem, em princípio, seguramente ser campeão. E para ser campeão... não pode apostar na Champions. Diga. Ou seja, o Benfica tem que apostar em chegar à Champions e depois tem que recuar? Não. Chega à Champions, não, isso é o que está a acontecer. Pois, é o que tem acontecido. Não, mas quer dizer, se o Benfica quer assegurar... eu inverti o meu raciocínio até no próprio texto. Se o Benfica quer garantir ser campeão...
tem que ser alimentado por uma equipa que na Champions tenha capacidade para ir mais longe. Claro, isso E já- não o contrário. Claro, isso Que já concordo, sim. Portanto, o raciocínio atual do Benfica é o raciocínio e analisando- basta isto. Não, é que não basta isto. Tem que se ir da parte difícil Claro. para a parte mais acessível. E não da parte mais acessível, desligando-se das dificuldades, dos entraves, dos obstáculos que tem da parte mais difícil. É um pouco esta a ideia. E analisando isto numa perspectiva mais economicista, digamos assim, Sim. se nós analisarmos aquilo que o Futebol Clube do Porto conseguiu fazer o ano passado com o plantel que tinha, Claro. dá-nos, pelo menos, a permissão de podermos acreditar que este Benfica, que não tem um plantel inferior ao que o Futebol Clube do Porto tinha no ano passado, antes pelo contrário, pode exatamente fazer ainda assim, nesta Champions, aquilo que o Futebol Clube do Porto Mas fez no agora passado. repara o que é a Champions para o Benfica e, depois, para o Porto. mais ainda, Este ano, depois, a eliminação mais ainda. prematura do Porto E depois mais ainda. foi um buraco Sim. que... E depois mais ainda. Acho que o ano passado não foi por ter feito a Champions que fez que o Futebol Clube do Porto perdeu o campeonato como perdeu. Exatamente. Agora, eu sei que o doutor foi Ministro das Finanças. Pois, mas isso esqueça. E, portanto, é muito sensível aos já números. esqueci. É muito sensível aos números. Mas para alguém, enfim, já com o amor que tem ao Benfica, que os anos têm para o Benfica, e o discurso não passa por esta pura paixão de o adepto do Benfica quer um Benfica forte na Europa. Esqueçam a questão dos milhões. Até porque eu acho que às vezes parece que foi mal para o Benfica o prémio passado de 20 para 40 milhões. Porque se fosse 20, a comida não chegava, tinham que esforçar para ter mais. Os 40 milhões já dá ali uma plataforma, mais uns pontinhos que façam, mais... Enfim, já dá ali uma plataforma. Eu aí não estou tão certo, Jorge. Eu acho é que o adepto do Benfica ou o adepto do Porto querem, sobretudo, que o Benfica ou o Porto sejam campeões. E depois... E na Europa? O que eles não desligam é da outra questão. A gente é já que temos uma sabem, certa idade. como o doutor A já gente disse... lembra-se da força que tinha às quartas-feiras Deixa-me só europeias. dizer, tá bem, mas isso era no tempo. Isso era O que uma palavra mágica, quarta-feiras europeias. É verdade, mas repara, o doutor tocou no ponto. Eles querem, sobretudo, primeira opção, campeão em Portugal. Ou, melhor dizendo, primeira opção, o Benfica ganhar ao Porto ou o Porto ganhar ao Benfica. Depois, o que há é um resvalar racional da questão, que é pensar, mas para ser campeão tem de se fazer uma boa Champions por uma questão pura e simples, economicista, que é ter dinheiro para poder alimentar o plantel para que não deixe de ser campeão. E entrar e entra no tal círculo vicioso que é virtuoso. Já agora, é interessante, essa pergunta ou essa ideia que referiu, eu muitas vezes coloco a mim próprio. Enfim, talvez por procurar conciliar aquilo que às vezes é inconciliável, se me fizesse a pergunta o que é que um benfiquista quer, eu respondo qual é a minha posição. Que eu acho que é comungada por muita gente. Não é? Eu, em primeiro lugar, tendo eu consciência da realidade, quero que o Benfica seja campeão nacional. E, em segundo lugar, quero que o Benfica, na Europa, e agora estou-me a referir à Champions, que é onde eu acho que nunca se poderá agora neste contexto ganhar, quero que o Benfica dignifique, isto é, quero que o Benfica não nos envergonhe. Foi o que aconteceu em alguns destes anos. Porque isso é que nos custa. Bom, dito de outra maneira, a mim como benfiquista... Em 13 jogos perder 10. A mim, como benfiquista, o que me custa mais é perder um jogo com o Porto ou com o Sporting. Claro. Não me custa tanto. Isto é, durmo, mas isso é igual. durmo, não direi tranquilamente, mas durmo normalmente. Custa-lhe perder se um jogo em condições normais o Benfica perder um jogo com o Bayern, com o Bayern, se levar 5-0 em Basileia já é diferente. Já é diferente. Aí já é a vergonha que entra. Mas se levar 5-0 do Bayern já não dói tanto. É o ânimo, Diga? Se levar 5-0 do Bayern já não dói tanto. Isso também não dói. Mas enfim, quer dizer, não quero que o Benfica seja um objeto de chacota. Mas repara, isso é quase uma questão de dignidade. É exatamente a ideia de qualquer portista. Da Se minha perguntar a um cumplicidade portista, Mas a primeira coisa é ganhar o campeonato. Sim, ou seja, mas isso é primeira coisa, ganhar o campeonato. Qualquer adepto do Benfica, mas para ganhar qualquer o adepto campeonato, do Porto, se perguntarem ao adepto do Porto, o que é que prefere? Passar aos quartos de final e fechar o ano com 84 milhões ou ser campeão? Ser campeão. 99,9%, para não dizer mais, preferem ser campeões. Sobretudo ganhando ao Benfica. Essa discussão pode equinar numa viciação que é porque é que ser campeão há de ser... Ao discutirmos estes termos, parece que ser campeão é contraditório com ir longe na Liga dos Campeões. Mas é esse círculo que tem que se quebrar.
essa nuance só deixa de ter eu não este percebo uma sentido coisa. prático quando acontece Eu não uma percebo uma situação, coisa que é quando o nas, apuramento é a 2. não, Quando tu tiveres António, 2 mas há aqui garantidos uma questão- no... há aqui uma Aí questão sim. que é- Desculpa, deixa eu só dizer, é que o Benfica forte para ser campeão não significa necessariamente o Benfica forte para ser bom na Europa. Ao passo que o contrário é completamente. O exatamente Benfica isso. forte na Europa é mais do que meio encaminhado para ser forte e campeão em Portugal. Nós vemos, temos que fazer ao mas contrário. nós parece que as nossas equipas, as equipas portuguesas, quando jogam na Europa, têm que se resguardar, enquanto que as melhores equipas europeias não se resguardam. E depois nós dizemos, ok, eles têm muitos jogadores, mas em muitos casos Não é nem só isso. isso, é intensidade, Olhamos para a equipa. é intensidade. Não, mas jogam com intensidade, jogam com os mesmos. Sim, jogam. Não alteram assim tanto. Quando o Liverpool tem que jogar, já sabemos que vai buscar aqueles 3 para a frente e jogam no campeonato, e depois jogam na Champions, e depois jogam no campeonato. E nós, a páginas tantas, ficamos com a ideia de que os jogadores das nossas melhores equipas precisam de ser resguardados para estarem sempre fresquinhos para jogar no campeonato. Eu posso dar um exemplo, e não é porque, por acaso, é o atual treinador do Porto, Sérgio Conceição. Mas ele, numa destas últimas conferências de imprensa, creio que na última, autodepreciou-se. Quando dizendo, bem, o Benfica, embora não tenha dito o nome, teve a sorte de jogar 2 jogos em casa e um fora e contra uma equipa que não jogou a meio da semana, ao contrário de nós. Quer dizer, um treinador de uma equipa como o Porto ou do Benfica não pode dizer isto como se isto fosse uma coisa. Isto é uma coisa banalíssima, como disse, por essa Europa fora, não é? E, portanto, é dar a ideia de que uma equipa como o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, não poder jogar uma quarta e um domingo. Quer dizer, parece que é o diabo à solta. Mas podem admitir isso, mas não podem explicitá-lo, na minha opinião. O Dr. Pagão Félix falou nas contas do Benfica, analisou o relatório de contas da SAD. Sim, Qual é o estado da nação? Li todo. O Estado da Nação é... O estado financeiro da nação. Eu sei. O Estádio da Nação. Mais ou menos. O estádio fez anos. Exato. Não, a situação Benfica é... Enfim... É... Neste momento, completamente diversa da que era há 6, 7 anos. E basta referir 3 ou 4 pontos importantes. O primeiro é que, finalmente, temos um clube, uma SAD portuguesa, em que os capitais próprios são superiores ao capital social. Isto é, não está em falência técnica. Isto não é que seja, é de facto um ponto absolutamente invulgar. Um outro ponto é que os rendimentos, os proveitos, melhor dizendo, operacionais, repito, sem os produtos líquidos das transferências de direitos de atletas, lá está, mais sustentável, tendo em conta a tal questão da Europa que falámos. Segundo, os encargos com salários e honorários no Benfica estão entre 55% e 60% nos últimos 5 anos dos proveitos operacionais. Ora, a UEFA diz que até 70% o número é consistente e é sustentável. É um outro ponto que me parece importante. E depois, eu agora já não me recordo do número, mas eu estive a fazer as contas dos últimos 9 anos, 10, desde 2010, 2011 até agora, creio que são 9, não é? Não, 9 porque ainda não conta 2019, 2020. Não é? O Benfica tem de resultados líquidos de transferências mais 600 milhões de euros. Não é o produto bruto. É o valor da alienação deduzido dos encargos de intermediação, deduzido do valor ativo líquido que resulta do passe do jogador amortizado ao longo dos anos que já em que já houve lugar a isso. São 544.9. Pronto, ok. Sem contabilizar o João Félix. Sim, exato. Ainda não está contabilizado o João Félix, não é? Portanto, 550 milhões de euros. Produto líquido. É absolutamente notável. E as receitas operacionais são de quanto?
As receitas operacionais são de 300 milhões, à volta de 300 milhões. E já não é? têm refletidos os direitos de televisão Tem. diluídos no ano a ano? Ou Tem, estão... não, diluídos. Diluídos? Isso vai a proveitos diferidos, essas coisas Pois, todas, é contabilidade, exatamente, sim. não é? Pois, essa- Não, eu estive a ver Sim, isso, sim. É à volta de 300 milhões de euros, que já é... repare bem que o Benfica neste momento tem receitas certas, muito ou pouco os direitos televisivos, Merchandising. a bilhética, que dá cerca de 5, 6 milhões de euros, embora não me falha, o que já é um número, o merchandising, quer dizer, tem... E as receitas publicitárias? E as receitas publicitárias e lá está. E a Europa. Quer dizer, porque no fundo nós estamos a falar com a Europa, estamos a falar de 20, 30% das receitas operacionais, que são por si o fator de passar de branco para vermelho, neste caso contabilisticamente falando, Claro. embora fique tudo a vermelho e branco. Doutor, mas concorda ou não que o passivo, até Não. porque sabe que se pode fazer, Não, é uma equipa que faz tanta receita extraordinária, Sim. que tem esta capacidade que tem de facto de Não, gerar sim, dinheiro, mas que esqueci apesar desse de tudo ponto. continua com um passivo a bater residualmente. Sim. Não, vamos lá ver. O Benfica sabe, não é? Sim, o Benfica sabe. Como sabem, inclui Sim. também a Benfica TV, a BTV e o estádio, incluídos na Benfica SAD. Ultrapassou pela primeira vez, é um número também icónico, os 500 milhões de euros ativos. Em que todo o plantel, neste momento, está avaliado em termos líquidos no ativo por um valor inferior à transação do João Félix. Acho que são 90 e tal milhões contra os 120 milhões do João Félix. Portanto, nem sequer há inchamento. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. O passivo anda nos 384,6. Mas o que é portanto, apesar de E é tudo, verdade, tem vindo a baixar. Agora, baixar mas repare residualmente, bem, não é? esta diferença entre... baixou 15,5%, ou seja, nos últimos 3 anos baixou 70,9 milhões de euros o passivo. Não, mas há outro aspecto. É que baixou, evidentemente, significativamente, de tal maneira que a diferença entre os 500 milhões de ativo e os 384... os 300... e está aqui. 70. Eu estou a passar ao Dr. Bruno Félix o texto do Dr. Bruno Félix que vai ser são muitos publicado números. amanhã no Jornal A Bola. Ora bem, mas o mais interessante no passivo, e ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu ia agora a correr, não me estava a lembrar, é a alteração da estrutura do passivo. Sim. Neste momento, o que é que acontece? Há uma fortíssima redução da dívida de curto prazo, isto é, não há pressão de tesouraria, que é um elemento importante para fazer melhor negócio, não está com a corda na garganta, isso do ponto de vista quer de custo financeiro da dívida, quer da possibilidade de potenciar negócios, é maior porque tem tempo para respirar, não é? Uma sociedade que tem um passivo de curto prazo bastante mais reduzido. Empréstimos obrigacionistas, como é que estão? Ora bem, a dívida financeira, Exato. chamada... Portanto, o que é que acontece? Destes 384 milhões de passivo, só 124,6 milhões é que são dívida financeira, ou seja, Empréstimos dívida à banca obrigacionistas. e empréstimos obrigacionistas. O resto é dívida comercial, que tem a correspondente no lado do ativo de créditos do Benfica sobre devedores. Portanto, quando nós falamos de passivo, quando nós dizemos 384, não tem significado, porque o passivo tem a dívida comercial, que normalmente tem uma correspondência entre devedores e fornecedores, portanto, do lado do ativo e passivo. Portanto, ela tende a anular-se. E depois, o importante, o osso duro de roer no passivo é a dívida financeira, que são 124,6 milhões de euros. Portanto, são os empréstimos obrigacionistas. Empréstimos obrigacionistas, com duas características, já agora, António. A primeira é de que estes 124 milhões de euros de dívida financeira, ou seja, bancária e obrigacionista, é 40% do que era há 4 anos. Ou seja, há 4 anos andava perto dos 300 milhões. Com os juros bónus muito mais baixos. Com os juros muito mais baixos. Portanto, aqui é que veio uma parte significativa do produto das alienações dos jogadores.
A outra é que, neste momento, a dívida bancária, que há 3 anos era de 70% da dívida financeira, ou seja, 70% era dívida aos bancos, 30% era dívida aos credores obrigacionistas, agora a dívida bancária, em 3 anos, passou de 70% para 9%. Quer dizer, é residual. E a dívida obrigacionista... E só tem uma nuance negativa. Não, é que os juros na dívida obrigacionista são mais altos do que os juros à banca atualmente. Não são. Se na dívida à banca, se eles contraindo empréstimos a juros mais baixos, utilizando isso, repare bem, a dívida, neste momento o Benfica tem dívida obrigacionista entre os 6% da... 6% no mínimo, sim. Não. No mínimo. Os 6% de emissões da 4 Estou a falar das emissões de obrigações, agora está nos 4,5. Ora, um clube, os clubes portugueses têm créditos a 4,5% da banca. Isso é que era bom. Eu te estou a dizer é que, isso é que era bom. Mesmo na questão da dívida à banca, se o Benfica contrai crédito para pagar créditos que é no fundo pagar a dívida com dívida, não é? Mas pagar a juros mais baixos, então a situação ainda é mais positiva. Pois é. É o que eu estou a dizer. É esse o sentido. Estes números impressionam mais na questão, evidentemente, eu não vou meter em questões de análise técnica, seria aqui humilhado e cilindrado. Não, tal como eu. Mas é mais a questão, eu sou um leigo a questão estratégica e política, de facto, a capacidade que o Benfica, a máquina que o Benfica montou, que é uma máquina de gerar dinheiro de facto, que apesar de tudo às vezes também tem os seus riscos, claro que é os seus riscos quando a economia se mete à frente da vida. Tem outro risco, sim. Sabe qual é o outro risco? E voltamos à questão de há bocado, que olha, já no artigo anterior questionei bastante, interroguei para quem lê, que também está à frente do Benfica, que é o Benfica teve os tais 550 milhões de euros, o número redondo, de produto líquido da alienação de direitos de atletas. Se calhar, com 350, e retendo alguns jogadores aqui, aumentando a folha de salários, tivesse a tal equipa que garante mais títulos nacionais e garante... Essa era a pergunta que eu ia fazer, se não há aqui voltamos àquela velha questão, que é partir não do doméstico para o europeu, mas do europeu para o doméstico. Mas mesmo assim difícil. Dizer, vamos imaginar, eu sei, mas o Porto ano passado ganhou 84 milhões. Sim. Não é? Portanto, foi um feito extraordinário. Está a ver o que é o risco. Este ano não ganha. Quer dizer, pois, é o que eu estou a dizer. Os clubes estão... Mas mesmo para o Benfica poder dar esse salto, parece-me um salto quântico, mesmo apostar, retirar aí para apostar numa equipa melhor com a esperança de poder fazer melhor na Champions, é mesmo difícil. Porque chegar a 80 milhões num ano de Champions é muito. Portanto, para chegar aos tais 200 milhões que podíamos tirar de um para pôr no outro, eram precisos 4 anos. 4 anos e com garantia de que não fossem anos falhados, como foi o Porto este ano. Tivesse a capacidade de reter é isso que craques, estou a dizer. Mas mesmo assim é difícil. Seria difícil. Diminuir o risco de a linha A não ser campeão, a linha B... de não ser campeão, sim. Diminuiu o risco, ficava mais que por sua vez alimenta a sustentabilidade. O que eu estava a dizer é que não teria uma dose mais elevada de rentabilidade garantida. Supostamente é a estratégia de Luís Filipe Vieira, pelo menos aquela que ele tem avançado e propalado, que é o Benfica estar numa condição financeira tal, económica tal, que lhe permita exatamente... Mas tem que supesar a componente financeira e a componente esportiva. Quer dizer, se continua a desequilibrar... Quer dizer, isto é ótimo, mas... quer dizer... Não se faz a maratona em 2 horas e 2 minutos. Faz a maratona em 2 horas e 9 minutos. Não está nenhum benfiquista no Marquês a festejar este relatório e contas neste momento. Mas isso aí. Mas isto é uma sociedade anónima. Só que isto aqui... Mas o André não faz essa diferença. Não, Jorge, estás a esquecer de um ponto. É que estes números também refletem as festas do Marquês. Porque sem as festas do Marquês, os números não eram esses. O Benfica está com uma média neste momento de 55 mil espectadores. O facto de ser 5 vezes campeão nos últimos 6 anos, permitiu os tais 594 milhões em líquidos. E dos números faz lembrar uma lei hegeliana do Hegel. Exatamente. Agora imagina o Benfica em longe da Liga dos Campeões e quanto é que faturava? Que é o que falta. O que falta neste projeto, neste Project Finance, digamos assim, é que em termos internos isto não cresce exponencialmente. Portanto, o Benfica estará a atingir talvez um ponto de esgotar ou de capacidade de absorção.
O salto tem que se dar a Mas nível internacional. Exatamente. A ideia do Dr. Gonçalves parece-me ousada, que é, se o Benfica tiver uma equipa que tenha capacidade para chegar longe na Champions, ficará sempre mais perto. Sim, isso é verdade. Mas não virar. Isso é verdade, mas não nos podemos esquecer. Passar a causa para a consequência e a consequência para a causa. Isso é incontestável, mas não nos podemos esquecer de um ponto. Só para fechar esta questão, não nos podemos esquecer de um ponto. É que para que o Benfica conseguisse fazer na Champions aquilo que fez na transferência do João Félix, precisava de fazer 2 Champions fantásticas. Pois, lá está. Portanto, eu acho que os clubes portugueses vão estar sempre mais presos à eficácia, à rentabilidade da venda de jogadores do que da colheita de receitas ao nível da Champions. Enunciar a lei. Uma lei hegeliana muito conhecida, eu sou tudo menos um hegeliano, mas ele tem razão, não é? A alteração substancial da quantidade transforma-se em qualidade. E, portanto, o Benfica tem que dar o passo de, perante os 550 milhões, perante tudo isto, o problema não é da alteração da quantidade, mas ela é tão forte que o problema de seja ser quantitativo para ser qualitativo. E é esse salto, tipo referido europeu, que é importante dar. Bom, já falámos bastante de Benfica.